Janeiro foi o quinto mais quente do mundo já documentado, mesmo com o frio nos Estados Unidos da América e na Europa. Mesmo com as severas ondas de frio que afetaram os Estados Unidos e a Europa, o planeta experimentou o quinto mês de janeiro mais quente já documentado, ficando atrás apenas de 2025, 2024, 2020 e 2016. As informações são do Observatório Copernicus, vinculado à União Europeia, e foram divulgadas nesta terça-feira, 10. Nesta terça-feira, Mega Sena pode oferecer 47 milhões de reais. Entenda o funcionamento da Mega Senão Concurso 2971 da Mega Sena tem a possibilidade de premiar com 47 milhões de reais aqueles que acertarem as 6 dezenas. Enigma nos Estados Unidos da América, e FBI afirma desconhecer interações entre sequestradores e apresentadora de TV cuja mãe desapareceu. Em uma imagem disponibilizada pela NBC Universal, Savannah Guthrie, à direita, e sua mãe, Nancy, conversam na quarta-feira, 17 de abril de 2019, em Nova York. Nathan Congleton, que NBC Universal via AP, o FBI comunicou nesta segunda-feira, a 9, que não possui informações sobre qualquer contato em andamento entre a família da apresentadora do programa Today, Savannah Guthrie, e os supostos sequestradores, mais de uma semana depois do desaparecimento de sua mãe. A Polícia Federal dos Estados Unidos declarou que ainda não conseguiu identificar suspeitos no caso envolvendo o desaparecimento enigmático de Nancy Guthrie, de 84 anos. Flip homenageia a proleta Eurídice Fontella, poeta e trabalhadora das palavras. Eurídice Fontella, que se autodenomina proleta, é a autora selecionada para receber uma homenagem na 24ª Feira Literária Internacional de Paraty, que ocorrerá de 22 a 26 de julho deste ano, marcando o retorno da programação pré-pandemia após anos de adaptações. Bad Bunny e Trump, a influência latina nos Estados Unidos, o assunto #1657. No maior evento esportivo dos Estados Unidos, Bad Bunny fez uma apresentação completamente em espanhol, repleta de símbolos latino-americanos e alusões a Porto Rico, sua terra natal. Ele foi atração durante o intervalo do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano, que contou com uma audiência de 135 milhões de espectadores só nos Estados Unidos da América, neste domingo, 8, na Califórnia. Quando o artista porto-riquenho foi anunciado como uma das atrações do evento, em outubro do ano anterior, Donald Trump declarou não saber quem ele era. BBB 26. Críticas na web ao Sincerão de hoje, 9. Os espectadores do BBB 26, Globo, não ficaram satisfeitos com o Sincerão de hoje, 9, que foi considerado a pior dinâmica da temporada. Não houve estresse, conflitos ou troca de farpas entre os brothers durante o jogo. Nunca recuar, o conselheiro por trás das políticas mais polêmicas de Trump. Stephen Miller esteve ao lado de Donald Trump nos períodos mais desafiadores de sua carreira política. Brasil atinge sua segunda pior nota histórica em Índice Global de Percepção da Corrupção. ONG alerta sobre infiltração de facções no território brasileiro. Em 2025, o Brasil permaneceu com a segunda pior nota da série histórica no Índice de Percepção da Corrupção, IPC, levantamento anual da Transparência Internacional que avalia a percepção de especialistas e executivos sobre a corrupção no setor público. O país registrou 35 pontos em uma escala de 0 a 100, quanto menor a pontuação, pior a percepção, ocupando a 107ª posição entre 182 países e territórios analisados. Brasil permanece em sua pior classificação no ranking de corrupção, e ONG menciona caso Master e emendas. Em 2025, o Brasil alcançou novamente sua pior colocação no IPC, Índice de Percepção da Corrupção, conforme reportado pela ONG Transparência Internacional. O país ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios analisados, obtendo 35 pontos em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, maior a percepção de integridade.
Nova CNH. Entenda o funcionamento do novo sistema de pontuação na prova prática, que não possui falta eliminatória. Nova CNH. Entenda o funcionamento do novo sistema de pontuação na prova prática. O lançamento do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular definiu diretrizes padronizadas para os testes de direção em todo o Brasil. As alterações mais relevantes incluem a eliminação da baliza como etapa obrigatória e a reavaliação dos critérios de aprovação e reprovação dos candidatos. Conforme o manual, cada infração recebe uma pontuação específica, e o candidato é aprovado apenas se não exceder o limite de 10 pontos. Macron afirma que é o momento para a União Europeia implementar empréstimos conjuntos, desafiar o dólar americano e que o acordo com o Mercosul é um péssimo negócio. Emmanuel Macron fez suas declarações durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 22 de setembro de 2025. Reuters. Eduardo Munhoz. As afirmações do presidente francês foram feitas em entrevistas a veículos de comunicação da França, que foram divulgadas nesta terça-feira, 10, pela agência de notícias Reuters. Macron defende que a União Europeia, deve criar um mecanismo de empréstimo conjunto, como os eurobônus, para enfrentar a supremacia do dólar americano. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, se encontrará com Trump nesta semana para pressionar por um acordo nuclear com o Irã mais abrangente. Na terça-feira, 10, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará para Washington com o objetivo de persuadir o presidente Donald Trump a ampliar as negociações nucleares com o Irã, que foram retomadas na semana passada em um contexto de aumento militar dos Estados Unidos. Israel, há muito tempo, solicita que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, diminua seu programa de mísseis balísticos e rompa vínculos com grupos militantes na região, mas o Irã sempre rejeitou essas demandas. Macron afirma que é o momento da União Europeia desafiar o dólar americano com empréstimos conjuntos e que o acordo com o Mercosul é um péssimo negócio. Emmanuel Macron, durante seu pronunciamento na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 22 de setembro de 2025. Reuters. Eduardo Munhoz. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a União Europeia, deve estabelecer um mecanismo de empréstimo conjunto, como os eurobônus, o que possibilitaria à União Europeia investir em larga escala e desafiar a supremacia do dólar americano. As afirmações foram feitas em entrevistas a veículos de comunicação franceses, publicadas nesta terça-feira, 10. As informações foram reportadas pela agência de notícias Reuters. Trabalho infantil no Brasil. 1,6 milhão de casos registrados, mas fiscalização atinge menos de 1%. Conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2024, 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situações de trabalho infantil no Brasil. Apesar da gravidade da situação, a fiscalização do Ministério do Trabalho alcançou menos de 1% desse total. Dados do painel de informações e estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, Radar-Cit, do Monte, revelam que apenas 2.745 jovens foram retirados dessa condição durante ações de auditoria fiscal ao longo de 2024, o que representa 0,2% do número estimado pelo IBGE. Corte de Apelação Italiana analisa a solicitação de Carla Zambelli para a mudança de juízes. Nesta terça-feira, 10, a Corte de Apelação de Roma, na Itália, irá avaliar o pedido da defesa da ex-deputada Carla Zambelli, PLSP, para a troca do grupo de juízes encarregado de julgar seu processo de extradição para o Brasil. A audiência está agendada para as 10 horas, 6 horas de Brasília, e a expectativa é que a decisão seja divulgada ao longo da tarde. Eu errei, declara a mulher que mentiu sobre a agressão ao cão-orelha. Eu errei, declarou, ao notar que a publicação havia se espalhado e que estavam surgindo comentários sobre represálias contra as crianças. Isso não é justo, ponto. Eu errei, pois não deveria ter confiado nela, disse.
Podcast analisa as revelações do caso Epstein e a normalização da violência contra as mulheres. Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Jeffrey Epstein, permaneceu em silêncio durante a audiência no Comitê de Supervisão do Congresso dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 9. Condenada a 20 anos de prisão por auxiliar Epstein em abusos contra adolescentes, ela se declara inocente. Parlamentares afirmam que ela busca solicitar clemência. Receita não suspenderá contas bancárias e cartões de crédito por suposta dívida ativa da União ou impostos em atraso. Informação é falsa. A afirmação de que a Receita Federal irá suspender contas e cartões de crédito é falsa. Árbitro agredido em casa após pedir namorado em casamento. Cerca de uma semana após fazer o pedido de casamento ao companheiro durante a partida entre Colônia e Wolfsburg, Pascal Kaiser, árbitro amador, foi atacado por um grupo de homens em sua residência. Estados Unidos apresentam a mais alta percepção de corrupção já registrada. De acordo com o relatório da Transparência Internacional de 2025, o país obteve sua pontuação mais baixa na história no Índice de Percepção da Corrupção, evidenciando um aumento na desconfiança em relação às instituições públicas e retrocessos nas ações contra práticas ilegais, cujos efeitos vão além das fronteiras dos Estados Unidos. Prática frequente ao congelar carne moída pode afetar sabor e textura. Profissionais avisam que a presença de ar na embalagem contribui para o ressecamento e a queima pelo gelo. Método simples utilizando saco hermético, porções menores e descongelamento adequado ajuda a manter a qualidade e a segurança do produto. Informações sobre o falecimento de professora em piscina de academia em São Paulo. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte da professora Juliana Faustino Baceto, 27 anos, após uma aula de natação na piscina da Academia C4 DIM, localizada no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Falece Blake Garry, intérprete de Como Comer Minhocas Fritas, aos 33 anos. O artista ganhou notoriedade pelo seu personagem Plug no longa infantil de 2006. De acordo com a família, ele recebeu um diagnóstico recente de herpes zoster, e a causa do falecimento ainda será verificada após a liberação do laudo da autópsia. Reunião de Tarcísio com o MDB altera o cenário político na estratégia de Lula para fortalecer palanque em SP. O presidente Lula, PT, ao lado dos ministros Fernando Haddad, Fazenda, e Simone Tebet, Planejamento. Divulgação Gov.br. O encontro desta segunda-feira, 9, entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e a liderança do MDB gerou um alerta no Palácio do Planalto, impactando diretamente o plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para construir um palanque robusto no Estado. Apenas 14% dos imigrantes apreendidos pelo ICE possuíam registros criminais. Um estudo do Departamento de Segurança Interna revela que a grande parte dos cerca de 400 mil imigrantes encarcerados no primeiro ano da administração Trump foi capturada por violações civis relacionadas à imigração, com apenas uma pequena fração envolvida em delitos violentos. Morte inexplicável de ex-namorada de ex-marido de Amy Winehouse é registrada na Inglaterra. A polícia britânica classificou como inexplicável a morte de Sarah Aspin, de 47 anos. Ela foi parceira de Blake Feldercivil por quase 10 anos, estando no centro de um relacionamento repleto de conflitos, atenção da mídia e conexões com a trajetória da cantora. Brasil faz sua estreia nas Olimpíadas de Inverno e é eliminado no esqui. Nesta terça-feira, 10, Bruna Moura e Eduarda Ribera, representantes brasileiras, foram eliminadas na fase de classificação do sprint livre do esqui cross-country durante os Jogos de Inverno de Milão e Cortina, na Itália.
Você não pode deixar de conferir a próxima atualização do iPhone. A atualização do iPhone promete aprimorar a Siri com a integração ao Gemini, do Google. Porém, alterações mais significativas na assistente virtual são aguardadas apenas para junho, na Conferência Anual de Desenvolvedores da empresa. Produção de jacarés, temperatura e sons dos ovos influenciam o sexo do animal. Descubra como é feita a carne de jacaré. Mergulho mais letal do mundo é realizado por paraplégico, é como o abismo. Após 6 anos de treinamento e uma jornada repleta de superação extrema, Shaun Gais, de 55 anos, fez história ao se tornar o primeiro paraplégico a concluir o desafio no Blue Hole, no Egito, famoso como Cemitério dos Mergulhadores. Discord implementará método para verificar a idade de adolescentes. A plataforma lidará com todas as contas como se fossem de adolescentes até que o usuário prove ser maior de idade. Aqueles que não realizarem a verificação enfrentarão limitações, como o bloqueio de mensagens privadas, além da avaliação de idade por meio de inteligência artificial. Confira as publicidades mais destacadas e as menos impressionantes do Super Bowl 2026. O que as publicidades do Super Bowl de 2026 revelam sobre nossa sociedade? Que nos importamos com o nosso peso enquanto consumimos cerveja e refrigerante, saboreamos batata frita e fazemos pedidos de comida pelo aplicativo do sofá. Isso já não é uma surpresa. Irmão de atleta do Mônaco enfrenta acusações de violência sexual na residência de Amal. Uma jovem da Holanda relatou ter despertado despida após uma noite em Barcelona e suspeita que foi drogada sem seu consentimento. A investigação está sendo conduzida pelos Mossos de Esquadra, porém ainda não existe um registro formal de denúncia. Macron classifica acordo com Mercosul como péssimo negócio e afirma ser o momento da União Europeia desafiar o dólar americano com empréstimos coletivos. Emmanuel Macron proferiu um discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no dia 22 de setembro de 2025, onde sustentou que a União Europeia, deve estabelecer um mecanismo de empréstimo conjunto, como os eurobônus, permitindo assim um investimento massivo e a contestação da supremacia do dólar americano. O presidente francês defendeu que a Europa deve resguardar suas indústrias e reafirmou sua visão de que o acordo da União Europeia com o Mercosul é um péssimo negócio. Homem da aviação detido. Jovem relatou ter sido vítima de estupro em grupo aos 11 anos. Sérgio Antônio Lopes, um piloto de 60 anos, foi preso pela Polícia Civil em uma aeronave prestes a partir. De acordo com as apurações do DHPP, ele atuava não somente como cliente, mas também como um organizador que usava sua situação financeira para se aproximar da família das vítimas. MRBish adquire a plataforma financeira Step. Jimmy Donaldson, popularmente conhecido como MRBish, revelou nesta segunda-feira 9, que comprou um aplicativo de serviços financeiros voltado para o público jovem. Com 466 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, MRBish, que é o criador de conteúdo mais seguido globalmente, realiza competições extravagantes e iniciativas filantrópicas. A produção de seus vídeos geralmente envolve investimentos de milhões de dólares e uma equipe que conta com quase 300 colaboradores. O verdadeiro nome de MRBish, Jimmy Donaldson, anunciou que, através de sua empresa Bish Industries, adquiriu a plataforma online Step, que possui cerca de 7 milhões de usuários. A aprovação de órgão estadual para edificação em área de preservação no Paraná foi dada a resort vinculado a Ratinho. A licença ambiental obtida por um resort de alto padrão às margens do Rio Paraná suscitou dúvidas do MPF, objeções técnicas e conflitos judiciais. O projeto foi modificado após um pacto para impedir intervenções na área de preservação permanente.
Gestão temerária e fraudulenta é mencionada pela PF, que afirma que um aliado de Alcolumbre direcionou recursos ao Master sem a exigência de documentação. A PF destaca que em menos de 20 dias foram feitas decisões sobre investimentos de R$ 400 milhões da Previdência do Amapá no Banco Master, desconsiderando avisos internos, o que pode caracterizar gestão fraudulenta e arriscada. Polícia afirma que aluno assassinou professor após ser rejeitado. A delegada refutou a versão apresentada pelo suspeito, que alegava ter tido um romance com a vítima. Conforme Leisa Loma, João tentou diversas vezes estabelecer um relacionamento amoroso com Juliana, mas ela constantemente recusou suas propostas, considerando-as inadequadas. Dados do INSS em 2026, em quando atualizar e quais medidas tomar. Aumento na verificação de informações e novas auditorias administrativas demandam a atenção dos segurados, que devem ficar atentos a avisos oficiais e compreender em que circunstâncias o Instituto pode requerer a confirmação de dados. Lula afirma que a flutuação do dólar é influenciada pelo estado de espírito de Trump. Em evento no Instituto Butantan, o presidente relacionou a mudança na taxa de câmbio ao comportamento de Donald Trump, condenou o unilateralismo na política global, refutou a noção de que o Brasil deve se submeter às potências mundiais e fez uma ironia sobre a chance de um conflito com os Estados Unidos. Um ano depois de seu lançamento, Beleza Fatal será transmitida no horário nobre da TV por assinatura. Pela primeira vez, Beleza Fatal 2025 será transmitida na TV por assinatura do Brasil. Um ano após seu lançamento e o grande sucesso obtido na HBO Max, a Warner Bros. Discovery selecionou a novela para integrar a programação do horário nobre da TNT, seu canal principal na TV paga. Homem tem testículo amputado devido a falha em operação de hérnia. Uma falha na operação de hérnia resultou em uma série de intervenções, que incluíram a remoção de um testículo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a pena aplicada ao médico e enfatizou que é responsabilidade do cirurgião principal assegurar a observância dos protocolos fundamentais de segurança. Recursos a serem resgatados. 49,6 milhões de pessoas ainda têm quantias esquecidas nas instituições financeiras. Descubra como acessar os valores. Nesta terça-feira 10, o Banco Central anunciou que ainda há 10,27 bilhões de reais em recursos não reclamados nas instituições financeiras, totalizando valores registrados até dezembro do ano anterior. Desse montante, 7,97 bilhões de reais pertencem a 49,59 milhões de pessoas físicas. 2,29 bilhões de reais são de 5,02 milhões de empresas. Até agora, o Banco Central relatou que 13,35 bilhões de reais já foram devolvidos em valores que estavam esquecidos nas instituições financeiras. O sistema do BC possibilita que indivíduos, incluindo falecidos, e empresas consultem se deixaram quantias para trás em bancos, consórcios ou outras entidades. CBF anuncia horários e datas dos confrontos da fase inicial da Copa do Brasil. Neste ano, a Copa do Brasil oferecerá 2 vagas para a Copa Libertadores, campeão e vice. As fases 1 a 4 ocorrerão em jogos únicos. Em caso de empate após os 90 minutos, a definição da classificação será decidida em cobranças de pênaltis. As 4 fases seguintes contarão com jogos de ida e volta. A maior parte dos estudantes em instituições de ensino especial está no começo da trajetória escolar. No Brasil, existem mais de 153 mil alunos registrados em escolas especiais, que têm como objetivo atender estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação, conforme o Censo Escolar 2024, a pesquisa mais atual realizada pelo Ministério da Educação. Bad Bunny remove todas as publicações de sua rede social, e fãs especulam.
Após realizar um show com temática política no Super Bowl, na noite do último domingo, 8, o cantor porto-riquenho Bad Bunny eliminou todas as suas publicações no Instagram, onde possui mais de 53 milhões de seguidores. Melody é pega por enchente no Rio. A cantora compartilhou em suas redes sociais as situações tensas que enfrentou ao chegar de carro à cidade do Rio de Janeiro, tendo que passar por ruas inundadas a pé. Apesar do incômodo, Melody permaneceu bem-humorada e recebeu auxílio de pessoas que não conhecia. Quando será a estreia de Arias? Reforço deve chegar ao Palmeiras apenas no final da semana. Há uma grande possibilidade de que o colombiano faça sua estreia exatamente contra o Fluminense, equipe onde é considerado ídolo e teve concorrência na contratação com o Alviverde. O atleta vinha atuando normalmente na Inglaterra, e o Palmeiras o receberá já com condições de jogar. China afirma que forças de Taiwan que provocarem conflito serão destruídas. Nesta terça-feira, 10, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Jian Bin, declarou que, caso as Forças Armadas da Independência de Taiwan tenham a audácia de instigar um conflito, certamente serão destruídas, em mais uma advertência à ilha com governo autônomo, a qual Pequim considera como parte inalienável de seu território. De acordo com o estudo, esses 11 equívocos aumentam a probabilidade de infecções alimentares. Um estudo da USP revela que práticas habituais são responsáveis por enfermidades transmitidas por alimentos. Descubra a forma adequada de comprar, preparar e conservar. A pesquisa foi realizada através de um questionário online, respondido por 5.000 indivíduos de diversas partes do país. A agência afirma que Brasil investiga se pacto entre Estados Unidos da América e Argentina infringiu normas do Mercosul. O Brasil está avaliando o acordo comercial divulgado na semana anterior entre Estados Unidos da América e Argentina para determinar se as normas do Mercosul foram infringidas, conforme informaram 3 fontes com conhecimento direto do tema Reuters. Pesquisa da NASA apoia teorias sobre vida antiga em Marte, saiba mais. A investigação fundamentada em informações do robô Curiosity encontrou substâncias orgânicas em rochas de Marte que não podem ser totalmente explicadas por processos não biológicos já conhecidos. Pesquisadores ressaltam que as descobertas aumentam as evidências, embora não garantam a presença de vida no planeta. PF e Receita realizam ação contra desvio de R$30 milhões no programa Farmácia Popular. Nesta terça-feira, 10, a Polícia Federal, a Receita Federal e a CGU, Controladoria Geral da União, lideraram uma operação contra um grupo criminoso que, conforme esses órgãos, desvia recursos do programa Farmácia Popular, associado ao Ministério da Saúde. Felipe Simas realiza cirurgia no tornozelo e é hospitalizado. Durante uma brincadeira, o ator revelou ter sofrido a ruptura completa do tendão de Aquiles, passou por uma operação e agora se recupera em sua residência. O incidente pode impactar seus projetos profissionais, incluindo a estreia de uma peça agendada para fevereiro. Ucraniano é autorizado pelo COI a utilizar braçadeira preta em tributo aos falecidos na guerra. Nesta terça-feira, 10, o COI, Comitê Olímpico Internacional, deu permissão ao porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Inverno de Milão Cortina para usar uma braçadeira preta, após a proibição do uso de um capacete que exibia imagens de atletas de seu país que perderam a vida durante a invasão russa. Argentino de 29 anos é morto, irmão é o principal suspeito. Lucas Inácio Pires, ex-atleta de equipes das divisões inferiores, faleceu aos 29 anos após ser levado a um hospital com lesões provocadas por uma garrafa de vidro. O incidente está sendo apurado como homicídio, e o principal suspeito, o irmão da vítima,
permanece foragido. Greve é convocada por jornalistas da RAI em resposta a erros do diretor de esportes. Em reação às falhas do diretor do departamento, Paulo Petreca, os jornalistas esportivos da rádio e televisão pública italiana RAI decidiram entrar em greve durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, ocorrida na última sexta-feira. Especialistas afirmam que práticas matinais contribuem para a saúde do coração. Entre as recomendações para a saúde cardiovascular, estão a atividade física, o consumo moderado de café e um café da manhã abundante em fibras. Nutricionistas também ressaltam a relevância do relaxamento e de um sono adequado. A nova estratégia fiscal. Qual é o impacto da reforma tributária nas normas do jogo? Ao longo de várias décadas, o Brasil participou de um jogo de tributação cujas normas eram, no mínimo, complicadas. Havia uma guerra fiscal entre os estados, a cumulatividade de tributos e um labirinto de legislações que desafiava até mesmo os enxadristas mais habilidosos. Inflação em janeiro é de 0,33% e igual a índice de dezembro. O IPCA mantém a mesma taxa de dezembro, registra um aumento de 4,44% nos últimos 12 meses e continua dentro do intervalo estabelecido pela meta. O mercado analisa os efeitos das altas taxas de juros e prevê o começo da redução da Selic a partir de março. Grupo de K-pop Mix se apresentará no bloco de Pablo Vittar durante o carnaval. No carnaval, Pablo Vittar irá desfilar no Ibirapuera. A apresentação da artista está agendada para segunda-feira, a 16, com a concentração prevista na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, a partir das 13 horas. Luciana Gimenez refuta a ligação com Jeffrey Epstein após seu nome ser mencionado em documentos norte-americanos. A apresentadora declara que nunca se encontrou com o empresário e menciona que as transações mencionadas nos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América dizem respeito a movimentações internas entre suas contas. Mandados de prisão são cumpridos pela polícia de SP contra grupo suspeito de orquestrar ataque a banco. A Polícia Civil de São Paulo executa 10 mandados de prisão visando indivíduos supostamente ligados a uma quadrilha do Novo Cangaço, termo utilizado para descrever os assaltos a instituições financeiras, especialmente em áreas rurais, onde há elevado poder bélico, cerco e embate com as forças policiais. Conforme a apuração, os bandidos, armados com equipamentos pesados, estavam organizando um novo ataque em breve. Alejo Muniz revela que se aposentará do surf ao término da temporada 2026. Alejo competirá na primeira divisão do surf global e deseja aproveitar ao máximo sua despedida. Meu objetivo é fazer do meu último ano no CT uma experiência incrível, sendo o mais profissional possível, declarou. MP solicita citação via redes sociais de agente da BIM que atua como youtuber. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, MPFRJ, requisitou a citação do youtuber Glauber Mendonça através das redes sociais, após mais de um ano de tentativas sem sucesso. Como revelado pelo blog, o criador do canal A Fala, Glauber, que possui mais de 3 milhões de inscritos, se apresenta como policial penal, mas na realidade é um oficial da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Atualmente, ele está em licença médica, mas afirma na plataforma que dedica até 16 horas diárias à gravação de vídeos. Celular, acesse o canal da SAD no WhatsApp. A agência reguladora do Reino Unido firma acordo com Google e Apple para tornar lojas de aplicativos mais equitativas. Órgão britânico inicia consulta pública e define normas para avaliação, classificação e interoperabilidade de aplicativos, incluindo supervisão constante e a chance de penalizações se os compromissos não forem atendidos.
o encaçador de imagens antigas que recupera preciosidades do cotidiano desconhecido do Brasil. Desde 8 anos, o carioca Rafael Cosme visita feiras de antiguidades e lojas de antiguidades em busca de negativos, slides, cromos e fotos de brasileiros anônimos. Macron afirma que Trump deseja fragmentar a União Europeia. O presidente francês critica a administração Trump por enfraquecer a União Europeia, sinaliza para possíveis tensões com Washington e defende a coesão do bloco em meio a conflitos econômicos, tecnológicos e geopolíticos. Ministro acusado de assédio é afastado pelo STJ até que apurações sejam concluídas. Em reunião sigilosa realizada na manhã desta terça-feira, 10, os membros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiram afastar o ministro Marco Buzzi, que está sob investigação por suspeitas de importunação sexual. Patinador e noiva de Jake Paul conquista ouro nos Jogos de Inverno após receber críticas. Leerdon, noiva do youtuber e pugilista Jake Paul, se tornou campeã após o contato inicial dele por meio de uma mensagem no Instagram, convidando-a para o seu podcast. Estudo aponta que, até 2028, 50% das transações no comércio eletrônico serão realizadas via Pix. De acordo com a fintech de pagamentos eBanks, o sistema de pagamentos instantâneos Pix está a caminho de consolidar sua liderança sobre os cartões de crédito no e-commerce, prevendo-se que corresponda a metade das transações nesse setor até 2028. Tânia Maria é laureada com Prêmio Mundial de Melhor Atriz Coadjuvante. Com mais de 170 integrantes, a International Cinephile Society foi criada em 2003 e é composta por jornalistas, acadêmicos, historiadores e especialistas da indústria cinematográfica. Anualmente, a sociedade realiza uma votação para reconhecer as melhores produções do cinema internacional. Família de 4 pessoas é vítima de soterramento após rompimento de açude em MG. Na manhã desta terça-feira, 10, em Eugenópolis, município localizado na zona da Mata Mineira, 4 membros de uma mesma família perderam a vida soterrados. Suspeito é detido após assassinato de morador de rua no Rio de Janeiro com facão. No dia 3 de fevereiro, um homem foi detido sob a acusação de ter assassinado um morador em situação de rua em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, utilizando um facão. A detenção ocorreu por meio de agentes da Delegacia de Homicídios da capital, DHC, que encontraram o suspeito em Copacabana, na Zona Sul, na sexta-feira, 6. Ibanez falha em unir aliados para discutir o BRB. A anulação da reunião revela a insatisfação entre os aliados do governador durante as investigações relacionadas à operação entre o BRB e o Banco Master, que já aciona órgãos de fiscalização e afeta a interação do Executivo com a Câmara Legislativa. Controvérsias que impactaram os Jogos Olímpicos de Inverno. Investigue o aspecto mais obscuro dos Jogos de Inverno, desde tramas da Guerra Fria até fraudes nos resultados. Use espelhos inteligentes e que transformam a percepção dos deficientes visuais. Sempre fui totalmente cega. Especialistas afirmam que ocorrências de pancreatite após utilização de canetas para emagrecimento são incomuns. A principal razão para o surgimento da pancreatite é a presença de pedras, ou microcristais, na vesícula. O cálculo pode se mover e obstruir o ducto pelo qual o pâncreas libera as enzimas no intestino. Ao ficarem retidas no pâncreas, as enzimas se ativam e causam inflamação. Marisa Monte, Laura Mendes e Ludmila Jar reprovam a celeridade da Câmara em relação aos datacenters. A artista Marisa Monte,
A médica cardiologista Ludmila Jar e a jurista Laura Chertel Mendes publicam um artigo de opinião onde desaprovam a rapidez da Câmara dos Deputados em deliberar sobre a urgência do projeto que estabelece um regime especial de tributação, oferecendo isenções fiscais a empresas de tecnologia e a data centers. Luana Piovani compartilha vídeo fumando cigarro artesanal. Na gravação, a atriz é vista se descontraindo após a festa, tira a maquiagem e os acessórios, acende um cigarro artesanal e desconsidera as críticas nos comentários, respondendo de maneira direta aos seguidores que questionaram seu comportamento nas redes sociais. Advogados alegam que Meta e YouTube estabeleceram cassinos digitais em julgamento marcante. Durante uma audiência cheia em Los Angeles na segunda-feira, 9, Mark Lanier retirou 3 blocos de madeira infantis de sua mochila e os colocou em cima um do outro. Meta é notificada pela Comissão Europeia por infringir normas antitrust após investigação inicial. O governo da União Europeia considera que a companhia explorou sua posição privilegiada ao bloquear assistentes de inteligência artificial rivais no WhatsApp e analisa a possibilidade de implementar medidas temporárias para proteger a concorrência no mercado europeu. Apoio do Parlamento Europeu ao euro digital em ambientes online e offline. O Parlamento Europeu deu seu respaldo à introdução de um euro digital tanto em plataformas online quanto em formatos offline, desconsiderando a sugestão do principal legislador que defendia a implementação apenas da versão mais recente. Durante uma briga generalizada no PR, homem atropela e mata a esposa de um amigo. A delegada Ana Karine afirmou que o incidente teve início por uma discussão trivial, era uma discussão realmente entre pessoas que haviam consumido bastante bebida alcoólica, sem nenhum motivo claro, apenas aqueles desentendimentos de comportamento. Aos 12 anos, jovem do Texas conquista a fusão nuclear e pode estabelecer novo recorde. Aos 12 anos, Aiden McMillan está prestes a se tornar a pessoa mais jovem a alcançar a fusão nuclear, após um projeto ambicioso que se estendeu por 4 anos. Leandro Sotoliar, sobrinho neto de Silvio Santos, é o mais novo contratado da CNN Brasil. Leandro Sotoliar, que tem experiência como apresentador e repórter em várias emissoras, assume uma nova posição na CNN Brasil, onde ficará responsável por boletins relacionados ao agronegócio na grade de programação do canal de notícias. Menina de 5 anos falece no Rio de Janeiro após residência ser enterrada durante tempestade. Nesta terça-feira, a 10, uma menina de 5 anos faleceu após a residência da família ser enterrada durante as chuvas em Barra Mansa, localizada no sul do Rio de Janeiro, a 133 quilômetros da capital. Antigo goleiro da seleção enfrenta processo por fraudes em investimentos nos Estados Unidos da América. Doni ingressou no Botafogo de Ribeirão Preto em 1999. O time, que hoje participa da primeira divisão do Campeonato Paulista, é famoso por ter revelado atletas como Sócrates e Raí. Ator some após deixar bar com homem desconhecido. Gravação. De acordo com o que foi anotado no boletim de ocorrência, a última vez que foi avistado foi na manhã de 15 de dezembro de 2025, em Peruíbe, no litoral paulista. Naquela situação, Roger supostamente teria deixado um bar na companhia de um homem que não era conhecido. Cadela pretinha, parceira de Orelha, falece em Florianópolis. A cadela pretinha, leal companheira do cão Orelha, faleceu em Florianópolis, SC, de acordo com o empresário Bruno Ducati, que assumiu a responsabilidade pelos cuidados dela. A causa foi falência renal, complicada por uma doença parasitária severa. Centro de disputa política no Corinthians é o departamento de futebol. As críticas têm como foco o gerente de futebol Renan Bloisi, assim como o setor de scout,
que está sendo alvo de questionamentos por diversas correntes associadas à diretoria. Tadeu Schmidt retorna ao spot da Globo para a cobertura da Copa do Mundo após o BBB 26. Com o término do BBB 26, Tadeu Schmidt direcionará seu foco para a cobertura da Copa do Mundo, programada para ocorrer entre junho e julho. Ele retornará ao setor esportivo da emissora para apresentar a Central da Copa, um programa diário que resume os acontecimentos do Mundial de Seleções. Hugo Motta afirma que emendas promovem o desenvolvimento e que o aumento para servidores não foi um benefício desmedido. Nesta terça-feira, 10, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, republicanos, apoiou o uso de emendas parlamentares e o aumento para servidores que foi aprovado pela Casa. B3 apresenta índice de letras financeiras emitidas por grandes instituições bancárias do Brasil. Nesta terça-feira, 10, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, lança o primeiro índice voltado para o mercado de letras financeiras, que são títulos de renda fixa emitidos por bancos. Rumores surgem sobre gravidez após ensaio de Virgínia Fonseca. A influenciadora, vestindo uma fantasia vermelha inspirada em um caranguejo, desfilou sob uma forte chuva, mas o que mais atraiu a atenção do público foi a aparência de sua barriga. Síndrome do impostor. Celebridades também questionam suas habilidades. Descubra a síndrome do impostor e os artistas que já enfrentaram essa situação. A influência de Malthus na teoria econômica de Charles Darwin. Caso você tenha estudado biologia na escola, você pode ter deixado de lado um tipo de raciocínio da economia, o avanço por meio de tentativas e falhas. Na segunda página de sua autobiografia, Charles Darwin descreveu que sua concepção de seleção natural foi inspirada por um economista, Robert Malthus, que notou que os seres humanos disputam recursos limitados através de tentativas e erros. Os mais aptos triunfam. Bárbara, ex-Globo, denuncia assédio de Túlio Maravilha, exibiu suas partes íntimas. Durante o podcast, Bárbara contou que o encontro ocorreu enquanto gravavam um projeto que poderia se tornar um programa de TV. Ela revelou que já tinha admiração por Túlio antes do incidente, o que fez com que a situação fosse ainda mais difícil. Veja o resultado do concurso 2971 da Mega Sena a partir das 21 horas desta terça-feira, 10. A partir das 21 horas desta terça-feira, 10, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2971 da Mega Sena, com uma estimativa de prêmio principal de R$47 milhões. Museu Britânico adquire pingente associado ao rei Henrique VIII com recursos arrecadados. Embora o matrimônio entre Henrique VIII Graus e Catarina de Aragão tenha sido breve, com o divórcio ocorrendo em 1533, um pingente dourado em forma de coração que simboliza a relação do casal perdurou e agora foi assegurado para exibição permanente no Museu Britânico. Manobrista relata à polícia que recebia orientações sobre produtos para a piscina via mensagem de sócio. Severino José da Silva, 43 anos, que cuida da manutenção das piscinas em uma academia na zona leste de São Paulo, informou à polícia que recebia orientações pelo WhatsApp de um dos sócios do local sobre como preparar produtos químicos. Servidor do STJ denunciou assédio no gabinete de Buzzi e resultou no afastamento do ministro. A segunda denúncia contra o ministro Marco Buzzi, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, foi realizada por uma servidora, que descreveu um caso de assédio sexual nas instalações do gabinete do juiz. De acordo com a denunciante, o incidente ter ocorrido dentro das dependências da corte levou à decisão unânime de sua destituição do cargo. O entediante não compreende bem.
Nós amamos não quem se expressa de forma elegante. Nós amamos quem ouve de maneira gentil, afirmou meu cronista predileto, Rubem Alves. Saiba mais. 2 de outubro de 2026, 16 horas e 45 minutos. Em 1926, a Argentina celebra feito aéreo de espanhol, assim como o Brasil. Nesta quarta-feira, 10, o espanhol Ramon Franco, que atravessou o Oceano Atlântico a bordo do avião Plus Ultra, desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, que é o destino final da jornada que teve início na Andaluzia, na Espanha, em 22 de janeiro. As bebidas de Paul Mescal e o Alton Gobgens. Durante os preparativos para as gravações de Gladiador II, Paul Mescal declarou que não abriria mão de beber e fumar. O personal trainer, encarregado de ajudar o ator a conquistar músculos impressionantes, teve que concordar. Essa exigência é compreensível, considerando que ele é um autêntico irlandês. Afinal, para aqueles que nascem na terra de Oscar Wilde e Samuel Beckett, o pub é um segundo lar. Ouro encerra em baixa, refletindo correção após recentes altas e aguardando dados dos Estados Unidos da América. Na divisão de metais da Bolsa de Nova York, NYMEX, o contrato de ouro com vencimento em abril fechou com uma queda de 0,95%, cotado a $5.031 por onça Troy. Quais são as novidades sobre as filhas de William Shakespeare? A dinâmica familiar do mais renomado dramaturgo inglês. Indivíduo é morto a tiros após invadir instituição que assiste crianças em São Bernardo. Na tarde desta terça-feira, 10, um homem ainda não identificado foi morto após invadir a sede de uma ONG em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e ameaçar as pessoas que estavam lá. Criança cai no meio da avenida em Sorocaba após motorista acelerar e abrir a porta do carro. Depois disso, o motorista colidiu o veículo contra um poste. A polícia militar foi chamada para lidar com a situação, que resultou em 4 feridos, entre eles a criança que caiu na via e o motorista. Imagens de homem encapuzado que supostamente sequestrou a mãe de apresentadora nos Estados Unidos da América são divulgadas pelo FBI. No último sábado, 7, Savannah, uma das jornalistas mais renomadas dos Estados Unidos da América e âncora do programa Today, afirmou estar disposta a oferecer um resgate pela volta da mãe. Estamos suplicando agora para que nossa mãe seja devolvida. Essa é a única forma de conseguirmos paz. Isso é extremamente importante para nós, e nós iremos pagar. Café ou chá pela manhã? Nutricionista esclarece a melhor opção. De acordo com o especialista, a escolha está ligada à resposta do corpo. O café proporciona uma energia rápida e intensa, ao passo que os chás apresentam um efeito mais leve e prolongado, sendo alternativas mais suaves para aqueles que experimentam ansiedade ou mal-estar. Documentos revelam que Trump afirmou à polícia em 2006 que todos estavam cientes dos crimes de Epstein. Após a divulgação da investigação de Jeffrey Epstein nos anos 2000, uma das primeiras chamadas recebidas pela polícia de Palm Beach foi de Donald Trump, conforme declarado pelo chefe da delegacia local mais de 10 anos depois. Rossi sinaliza apoio a Tarcísio enquanto Lula busca apoio do MDB. Ontem à noite, estive com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde discutimos o panorama eleitoral no Brasil e em São Paulo. O MDB vai fortalecer sua colaboração estabelecida há 4 anos, caracterizada por lealdade e respeito mútuo, escreveu o dirigente em seu perfil no Chile. Celebridades com deficiências que alcançaram carreiras bem-sucedidas. Nova temporada de No Limite traz de volta Fernando Fernandes, reality da Globo.
Exploração infantil, como agia o preso por uso de Pix e RG falsa em motel. Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, casado, é alvo de investigação desde outubro de 2025. Segundo a polícia, este é seu segundo casamento e ele possui filhos. A esposa se mostrou horrorizada e culpada por não ter percebido a situação, conforme afirmou a delegada Ivalda Leixa em coletiva de imprensa. Chefe da PF afirma que caso Mastero se origina de administrações anteriores ou no BC. A afirmação ocorreu em uma conversa com repórteres a respeito do balanço das gestões da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Aposentados poderão arcar com as despesas luxuosas de Vorcaro. Aniversário de 20 milhões de reais para a filha, fatura mensal de 2,4 milhões de reais no cartão de crédito e um contrato vantajoso de honorários advocatícios com a esposa de um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, no valor de 129 milhões de reais. Esses dados, conhecidos em todo o país, revelam o estilo de vida ostentoso do banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. O que muitos não sabem é que aposentados poderão, por longos anos e de forma duplicada, custear as extravagâncias do proprietário do Banco Master. Médico alerta que calor pode elevar o risco de AVC. 2 tipos de AVC são identificados: o hemorrágico, que resulta do rompimento de um vaso cerebral e corresponde a cerca de 20% dos casos, e o isquêmico, que predomina nas estatísticas e é provocado pela formação de um coágulo que obstrui um vaso. MP solicita que a Prefeitura de São Paulo garanta o carnaval de blocos informais. O Ministério Público sugeriu que a Prefeitura de São Paulo garanta a realização dos desfiles de blocos de carnaval que não conseguiram registro oficial junto ao governo. A administração aguarda a saída da Azul do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos da América no mês que vem. Em um evento do BTG Pactual realizado nesta terça-feira, 10, o ministro mencionou a provável finalização do processo para demonstrar seu otimismo em relação ao atual cenário do setor aéreo brasileiro. Ele afirmou que as principais companhias que operam no país estão conseguindo se recuperar financeiramente, como é o caso da Gol, que saiu do Chapter 11 em junho do ano passado, e da Latam, que recentemente revelou a aquisição de 74 aeronaves da Embraer. Tatuagem de casal, eterno arrependimento ou amor? Descubra os celebridades que optaram por tatuagens em homenagem aos parceiros e aqueles que esconderam as artes quando o relacionamento chegou ao fim. Consultoria não localiza empresas indicadas pela Fictor em solicitação de recuperação judicial. O relatório elaborado por uma consultoria no âmbito do processo de recuperação judicial da Fictor revelou uma série de irregularidades e inatividades em diversos endereços das subsidiárias da empresa. Este documento é considerado crucial pela Justiça, pois determinará se apenas a Fictor Holding e a Fictor Invest serão incluídas na reestruturação, como solicita a empresa, ou se as subsidiárias também farão parte do plano. Diplomacia brasileira confirma a morte de 22 cidadãos na guerra da Ucrânia. Além dos falecimentos, 44 brasileiros estão reportados como desaparecidos na nação. Um brasileiro que atuava como voluntário nas Forças Armadas ucranianas perdeu a vida no último domingo em um ataque no território, conforme relataram colegas de combate à família do falecido. Pesquisa revela 173 indivíduos afetados por deepfakes sexuais em instituições de ensino. Conforme essa Ferne, deepfakes sexuais consistem em imagens ou vídeos de nudez gerados por inteligência artificial, generativa sem autorização das pessoas que aparecem. Essa tecnologia é empregada para alterar o rosto das vítimas em conteúdos falsificados, configurando uma infração à privacidade e à dignidade humana. A nomeação ao BC e o dilema da redução das taxas de juros.
Desde o começo do ano, 2 diretorias significativas do Banco Central estão desocupadas: a de política econômica, essencial para as escolhas relacionadas às taxas de juros, e a de organização do sistema financeiro, que desempenha um papel vital em assuntos como a falência do Banco Master. Prática habitual pode ser mais prejudicial ao seu coração do que você pensa. Profissionais da saúde cardiovascular avisam que um costume cotidiano amplamente adotado pode acelerar o processo de envelhecimento do coração e elevar o risco de doenças sérias, superando até mesmo fatores reconhecidos como fumo. Após a passagem da tempestade, Portugal conta com 35 mil imóveis sem energia 13 dias depois. Os problemas na rede de distribuição tiveram início em 28 de janeiro. Nesta terça-feira, 41 mil clientes da E-Redes ainda estavam sem energia elétrica, dos quais 35 mil se encontram nas regiões mais atingidas. O fenômeno provocou destruição e danos significativos em linhas, postes, subestações e outros equipamentos essenciais para o fornecimento de energia. Bolsonaro tem 10 dias para apresentar defesa em processo que pode resultar na perda de patente, decide o STM. Nesta terça-feira, 10, o relator do caso no STM, Superior Tribunal Militar, notificou Jair Bolsonaro, PL, e estabeleceu um prazo de 10 dias para que o ex-presidente apresente sua defesa ao tribunal. Fonte do FBI afirma que Jeffrey Epstein supostamente atuava como espião israelense. Essas acusações estão presentes no mais recente documento liberado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Petrobras alcança novo patamar nas exportações de petróleo em 2025. Nesta terça-feira, 10, a Petrobras anunciou que estabeleceu novos recordes de exportação de petróleo em 2025. O volume médio anual exportado foi de 765 mil barris diários, representando um aumento de 27% em comparação ao ano anterior. No último trimestre, a cifra atingiu 1 milhão de barris por dia. Médico do PR é sentenciado à prisão por exigir pagamento de pacientes por cirurgias realizadas pelo SUS. O juiz Murilo Coneiro Guizzi, da Primeira Vara Criminal de Toledo, assinou a sentença no fim do ano passado, e o Ministério Público a divulgou nesta terça-feira, 10. Trump adverte Irã sobre a possibilidade de enviar outro porta-aviões. Durante uma conversa com o Canal 12 de Israel e o site Axios dos Estados Unidos da América, o republicano declarou que está preparado para uma ação militar se as negociações sobre o programa nuclear de Teherã falharem. Ou conseguimos um acordo, ou seremos obrigados a tomar medidas severas. Economistas do governo sugerem direções para o programa de Lula 4, caso Lula se afaste. Nos bastidores, debates sobre as medidas necessárias para, ao menos, consertar a economia estão sempre ocorrendo. Servidores considerados técnicos, tanto de carreira quanto aqueles nomeados para posições de destaque, economistas do mercado e alguns acadêmicos de alguma forma dialogam sobre transformações. Em geral, as pessoas não são insanas nem ineptas, exceto pela anomalia sombria de Jair Bolsonaro. Em determinado momento, essa conversa se torna tão intensa que chega à esfera política. Alimentação à beira-mar. Aviso sobre os perigos ocultos dos alimentos sob altas temperaturas. A exposição solar, a ausência de refrigeração e a falta de higiene elevam o risco de intoxicação alimentar durante o verão. Especialista indica o que levar, o que deve ser evitado e como resguardar as crianças. Luísa Sonza afirma que não possui transtornos psiquiátricos, apenas sua personalidade. Eu já perguntei ao meu psiquiatra se tenho algum distúrbio psiquiátrico várias vezes e ele confirmou que é apenas depressão e ansiedade, o restante é só minha personalidade, publicou no X nesta terça-feira, 10.
Carro desce ribanceira no Paraná após gêmeos de 6 anos soltarem freio de mão. Uma família de Francisco Beltrão, localizada no sudoeste do Paraná, passou por um grande susto durante uma brincadeira. 2 irmãos gêmeos, com apenas 6 anos, foram obrigados a saltar de um veículo em movimento ao soltarem o freio de mão do carro, que estava estacionado em uma propriedade da família e, de repente, começou a descer sozinho, resultando em sua queda em uma ribanceira. O Brasil se destaca como um dos países mais suscetíveis a desastres naturais. Ameaças concretas incluem terremotos, erupções vulcânicas, secas, tufões recorrentes e enchentes. Cratera aparece em Vie e 156 pessoas são desalojadas em São José dos Campos, TSP. Por volta das 17 horas, um buraco nas 2 pistas da rua Felisbina de Souza Machado se formou, e, após a interdição do local, ocorreu um novo desabamento na tarde desta segunda-feira, 9. Infusão de cravo pode auxiliar no sono e contribuir para a diminuição de inflamações. Especialistas destacam que essa bebida acessível e fácil de preparar é uma parceira do descanso noturno, possuindo um possível efeito calmante natural e características anti-inflamatórias que podem favorecer a imunidade e o bem-estar geral. Fabi Beng usa traje de Wicked em sua estreia no Carnaval paulistano. A glinda brasileira adora brilho e samba. Sempre percebi que ela possui essa vibração carnavalesca, declara a atriz. Desfilar na avenida, numa sexta-feira 13, com um tema voltado para as bruxas, é a realização de um sonho que eu acalentei por anos. Congelador lotado? A questão pode ser a forma como está organizado. É viável, por meio de pequenas modificações, aumentar a capacidade, preservar os alimentos de maneira mais eficiente, prevenir desperdícios e ainda otimizar o desempenho do congelador, mesmo nos modelos compactos ou com poucos compartimentos. BBB 26, com 69,13% dos votos, Sara Andrade é eliminada. Na noite desta terça-feira, 10, Tadeu Schmidt anunciou que Sara Andrade é a 4ª eliminada do BBB 26, Globo, recebendo 69,13% dos votos. A Sister estava na berlinda juntamente com Babu Santana, 28,49%, e Sol Vega, 2,38%. Câmara aprova a criação das Universidades Federais do Esporte Indígena. Nesta terça-feira, 10, a Câmara dos Deputados deu seu aval a projetos que instituem as Universidades Federais do Esporte, UFEsporte, e Indígena, UNIM. Enviados ao Congresso pelo governo Lula, os projetos agora seguirão para apreciação no Senado. A UFEsporte, com sede em Brasília, será focada na formação de profissionais para a gestão de políticas públicas de esporte e na capacitação de atletas em diversas modalidades. O ministro da Educação será responsável pela nomeação do primeiro reitor, que terá a tarefa de elaborar o estatuto da nova instituição. A escolha do novo reitor deverá ocorrer em até 180 dias após as propostas do estatuto. Apoiadores de Trump afirmam que a vitória total na revogação da legislação climática dos Estados Unidos da América está próxima. Durante o verão de 2022, os democratas no Congresso dos Estados Unidos se apressavam para sancionar a maior lei climática já vista no país, enquanto o presidente Joe Biden ressaltava que o aquecimento global é um perigo claro e presente para os Estados Unidos da América.